O que fazer quando o microcateter não avança? Estratégias de navegação. Você está ali no procedimento, tudo parece ir bem. Acesso bom, roadmap limpo, fio bem posicionado, mas o microcateter simplesmente não avança. Essa é talvez uma das situações mais frustrantes e frequentes para quem faz neuroradiologia intervencionista. E não adianta insistir à força. A questão é como resolver isso com técnica e sem complicação. Seja bem-vindo, eu sou o Dr. Igor Pagiola, médico especialista em neuroradiologia intervencionista. Aqui no canal você encontra técnicas avançadas, decisões estratégicas e o que realmente importa no campo neurovascular. Se esse tipo de conteúdo te ajuda na prática, já se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Por que o microcateter não avança? Antes de pensar em resolver, a gente precisa entender o que está travando. Em geral, o microcateter não avança por 5 grandes motivos. Primeiro, anatomia, sifões carotídeos muito acentuados, angulações ou mesmo um segmento M1 com curva abrupta podem fazer o microcateter literalmente empacar. Segundo, espasmo arterial, às vezes até secundária à manipulação excessiva com o microguia. Terceiro, uma configuração inadequada. Às vezes o problema não é o microcateter, é o microguia, o cateter guia ou a relação entre eles. Tem também um fator hemodinâmico. Fluxo retrógrado ou turbulência pode causar aquele efeito mola que empurra o catéter de volta. E por fim, o clássico erro de insistir empurrando com força, esperando que o cateter vá na marra, o que quase sempre termina em frustração, muito pior. Às vezes pode levar a uma complicação. E outras vezes, complicação que pode levar o microcateter não progredir, é quando ocorre às vezes herniação da parte proximal. Você está tentando empurrar o catéter, a ponta do microcateter lá distal, mas ele está herniando embaixo. Então às vezes você está manipulando, ele não responde lá em cima, verifique seu acesso. Às vezes o microcateter herniou para a carótida externa, verifique o seu cateter guia. O que está acontecendo? Então sempre pense o que está acontecendo se você manipula o cateter e ele não responde distalmente. Muitas vezes é um problema de acesso. E vamos falar agora do que realmente interessa. Como resolver isso ali, na hora? Primeiro ponto, troque às vezes o fio guia. Às vezes você está usando um fio muito hidrofílico, com pouca capacidade de suporte ou com muito soft. Troque para ver se dá mais suporte para você avançar. Vale a pena testar um microguia com ponta mais firme ou até mesmo um microguia com controle segmentado. Só essa troca muitas vezes já muda o cenário completamente. Outra técnica muito útil é o que nós chamamos de anchoring ou ancoramento. Você pode usar às vezes um microbalão insuflado distalmente ou até um stent retriever parcialmente liberado para criar um ponto de apoio. Isso estabiliza o sistema e permite que o microcateter avance com mais controle. Não subestime o reposicionamento do cateter guia. Se o suporte proximal está fraco, por exemplo, se o cateter guia está numa carótida comum, redundante ou muito proximal, vale a pena avançar até uma porção mais distal e reta. O suporte muda e o microcateter flui com menos resistência. Em casos mais desafiadores, a técnica do steam shaping pode salvar o dia. Você molda a ponta do microcateter com vapor, adaptando a anatomia específica do caso. Só esse detalhe pode fazer o cateter vencer aquela curva teimosa. Outra estratégia, usar o próprio fluxo a seu favor. Em algumas situações, reduzir temporariamente o fluxo com um balão proximal ou mesmo aplicar uma leve aspiração pode suavizar a turbulência e facilitar a sua navegação. Por fim, saiba reconhecer quando configuração simples não vai funcionar. Insistir por muito tempo em um setup inadequado só aumenta risco e desgaste. Nessas horas, trocar o acesso, passar de femoral para radial ou vice-versa pode parecer um retrocesso, mas às vezes é o que resolve de forma definitiva. E agora vem talvez a parte mais crítica, saber a hora de parar. A gente aprende a ser persistente, mas na neuroradiologia intervencionista, persistência sem critério vira um risco. Se o microcateter não está avançando e você já tentou diferentes microguias, reposicionou o guia, reposicionou o cateter guia de acesso, ajustou a curva, fez o shaping, mesmo assim a anatomia não cede. Talvez não seja o caso de seguir. Forçar além do limite pode causar lesão endotelial, dissecção ou até perfuração. E aí, o que era um caso simples vira uma complicação séria. Essa sensibilidade de quando insistir e quando mudar o plano é algo que só vem com vivência, sim, mas também com troca.
com convivência real, com conversa real sobre o que acontece na prática, e não é só no artigo, porque no final, fazer o caso não é vencer a anatomia, é navegar com inteligência. Se esse tipo de situação já te desafiou ou você quer estar mais preparado para quando acontecer, eu tenho uma dica importante. Eu gravei uma aula exclusiva com um passo a passo completo de como se tornar um especialista em neuroradiologia intervencionista. E eu falo sobre formação, técnicas, decisões estratégicas e o que realmente importa para quem quer entrar nessa área. O link está aqui na descrição. Confere depois do vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora. Toda semana tem conteúdo prático, direto ao ponto, para quem vive a rotina da neurointervenção. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço!